Olá, meu nome é Eugênio de Castro, eu sou monitor da disciplina de desenho para engenharia e eu vou estar aqui auxiliando vocês com uma dica para a solução do TP número 2. Bem, o grande problema associado a essa atividade seria com relação a determinar um ângulo. Aqui é outro desenho, tá bom? É só a nível de exemplo. Esse ângulo aqui, onde que como é que eu posiciono essas retas, né, abertas aqui nesse quadrante aqui, no primeiro quadrante, né? Como é que eu faço essa rotação? Se você for fazer isso no papel, fica muito mais fácil, né? Porque aqui, como o ângulo é de 45, né? Então você utiliza esse eixo vertical aqui, o eixo Y, como referência, tá? Ajusta, né? Rotaciona o esquadro, né, de 45 graus. Vou fazer aqui uma ilustração para vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, 10, né? 10, que é também o esquadro de 45 graus, né? Se você for fazer isso aqui na prancheta, você vai fazer da seguinte forma, né? Eu vou unir essa entidade aqui. Pronto. Você vai pegar o esquadro, vai colocar as costas deles aqui, né? Aqui você tem uma cota, né? Neste caso a cota aqui é 5 unidades. Você pega o esquadro e rotaciona, né? Se posiciona ele aqui e rotaciona de tal forma que este lado fique paralelo a essa reta. Na verdade nem paralelo, é coplanar, colinear, desculpe. Então eu vou ajustar isso aqui. Vou fazer aqui uma referência. E aí você ajustou e você tem um ângulo 45 graus. Mas como é que a gente faz isso aqui no AutoCAD? Que é o grande problema aí. Vamos aqui para o nosso desenho, tá? Aqui nós temos as nossas figuras que vão dar origem, né, a esse desenho aqui. Gente, quando vocês estiverem aqui, tá? Eu tenho aqui a minha circunferência, né? Que ela tem um centro aqui. Esse centro já foi formado no desenho. E bem aqui do lado, o que acontece? Bem aqui do lado, bem nessa região desse quadrante aqui a 0 graus, né? Ó, eu tenho uma reta, um segmento de reta com comprimento de 5 unidades. Pronto. Na sequência, o que eu vou ter? Eu vou ter uma abertura, né, com 45 graus, né? Isso aqui, ó, 45 graus. Se eu pegar isso aqui, vou medir 45 graus. Então, como é que eu faço para me rotacionar em relação a essa referência? Já que eu não tenho medida de ângulo, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai procurar a coordenada deste ponto aqui. Ou seja, é um ponto é um ponto gerado pela interseção de duas retas imaginárias, a partir do prolongamento dessa reta horizontal e dessa reta vertical, bem aqui. Então eu venho aqui, né, no meu desenho, identifico este ponto só passando o cursor do mouse sobre ele, mas antes disso eu preciso ativar o comando line. Entro com o comando line, passo o mouse sobre este endpoint, passo o mouse sobre esse endpoint que também está coplanar ao quadrante dessa circunferência e vou arrastar até a região próxima da interseção, e aí o AutoCAD já vai puxar o meu cursor para lá, ou seja, é uma região de perpendicularidade dessas linhas imaginárias. Eu dou um clique e vou dar o segundo clique para definir essa reta bem nessa região aqui, que seria o endpoint desse segmento de reta de 5 unidades. Pronto, já tenho a minha primeira informação. O próximo passo então seria traçar uma reta com um ângulo de 45 graus. Como é que eu faço isso? Você pode entrar com a reta, depois rotacionar, ou você pode, né, definir essa reta a partir de coordenadas polares. E como é que você faz isso? Bem, em uma das aulas lá que eu postei no YouTube, eu ensino como é que faz isso. Você entra com o comando line, né, ele já está ativado, definir aqui a origem, e eu vou agora definir o tamanho para essa reta, né? No caso, eu vou colocar aqui 50 unidades. E ao invés de dar um Enter, eu vou dar um Tab, e aí eu vou definir qual é o ângulo que ela vai ser posicionado no espaço, neste caso 45 graus, em relação ao eixo horizontal, em relação ao eixo X. E vou dar um Enter. Pronto. Vou dar um Enter novamente e saio do comando. Então, o que isso significa? Que essa reta ela faz um ângulo em relação a X de 45. E o complementar para 90 seria o quê? 45 também. Ou seja, ela faz 45 em relação a Y em relação a X. Então, o próximo passo seria rotacionar essa reta para uma posição no espaço que ela fique a 45 graus, né, espaçada com esta reta aqui, ó. Então isso torna muito simples, é muito similar ao que você vai fazer com o compasso. Você vai traçar uma reta,
Pode ser qualquer tamanho, pode ser 50 unidades também. Neste caso aqui é só a coordenada cartesiana, tá bom? Tracei a reta vertical de 50 unidades. Vou selecionar essas duas retas. Eu vou utilizar o comando de rotação, comando rotate. Vou dar Enter. Eu vou usar a opção de referência. Neste caso eu vou clicar no centro de rotação, esse aqui embaixo, que eu defini. E agora eu vou utilizar a opção de referência. Vou clicar aqui embaixo em referência. E agora ele vai me pedir para me especificar a origem de rotação. Ou seja, o eixo de rotação. Neste caso vai ser este mesmo ponto aqui. E agora eu vou definir, né, o segundo ponto a qual eu vou tomar como referência. Seria então essa orientação aqui, ó. O segundo ponto ele vai definir, né, a orientação para você começar a rotacionar essa peça. Neste caso eu vou clicar aqui nessa reta vertical e aí eu vou definir que eu vou começar a partir do eixo vertical. E eu vou clicar no segundo ponto, que neste caso seria a referência a qual eu vou estacionar esse objeto após rotacionar. Se eu desligar aqui o F8, vocês vão ter uma noção melhor disso. Desativando o orto, você consegue, né, visualizar essa rotação. Então, neste caso, a referência é a partir deste ponto aqui, ó. Essa reta aqui, ó, ela tem que ser colinear a essa daqui. Então, clico neste ponto, pronto. Deleto esta linha e já tenho, né, a minha reta, as minhas duas retas, né, com um ângulo aqui, ó, de 45 graus, e tenho também a minha cota horizontal aqui, ó, de 5 unidades, ok? Então, pronto. Mas qual é o tamanho dessa reta? Ele não importa, porque o tamanho dela é definido a partir da interseção, né, com essa circunferência aqui, ok? Assim como este ponto aqui, né, este ponto aqui, que são elementos de construção, tá bom? Então depois disso você só dá um trim, entra com o comando trim, né, dá 2 enter, clica nesse segmento nesse segmento aqui e nesse daqui. Pronto, você já construiu o seu desenho, ok? E é isso.